Bom, gente, estamos de volta com o Tiguei Responde 137. Hoje parece que temos perguntas, foi bom a gente fazer o apelo. Você viu, né? Fala que vai parar, a pessoa já... A gente falou que ia parar porque ninguém faz pergunta, agora fazendo um monte de pergunta. E... como sempre, estamos aqui patrocinados pelo Yoki. Não, esse aqui é muito Não top. pode falar que é do Big Mac o molho. Não pode falar que é o molho do Big Mac. É molho mas, especial. Você vai descobrir na hora que você botar na boca, você fala, meu, o que é isso? Tem um picles aqui dentro. É incrível isso aqui. E o limãozinho que dá aquela quebradinha. Nossa, mas é muito bom. E a turbaína do Rafa, do Rafael e a Camilinha. Tá com sede do Per, que ele tá tomando água com gás agora, porque ele é um cara light. Aqui eu fico bonzinho. Aí eu fico no final de semana... Então, podemos tocar a vinheta então? Dicas do Tiguei responde. Captadores, embarques, embaixo o violão, na estrada a guitarra. Estamos de volta aí agora com o Per fazendo perguntas. Agora é aquela coisa séria que não tem mais enrolação, né? Agora Então, tudo pergunta, vai, vamos ver. sabe aquele extinto programa Guitar Experience com o ex-host David Gates? Ah, Nunca mais fez, não? Marcelo Cunha diz: faz um da minha Music Man furadinha. Marcelo, vamos marcar pra você vir aqui, vamos fazer um programa dessa guitarra. Já acho que eu já falei da guitarra dele uma vez. Ouviu meu nome? É um cara que era fã do Demian, não deve ser ainda. E ele fez uma guitarra furadinha igual a dele. Era uma Tajima que a gente diminui o corpo, bota a cabeça, faz a escala, refaz o friso, refaz o shape. Faz uma guitarra nova em cima daquele corpo que era muito grande, a gente diminui tudo e fica perfeito. Ele fez a mesma coisa, furou igual, pintou igual. Lindo, maravilhoso, era uma Tajima. Mas, um dia ele vem aqui, Posso uma ver aqui? Music Man Axe. Não, ainda No não. Music Man Axe, né? Você vê? Toda furada. Ele furou a Music Man, mano. Ficou... Nossa, falei, meu, é muito louco, meu. Furou uma Music Man original. Furou a Music Man original pra ficar igual ao do D. Ah, mas esse cara é muito fã, meu. E falando por guitarra furada... Mas vamos marcar pra você vir aqui com a guitarra, a gente fala de você. Vai ser lindo. Ó, falando em guitarra, o Davi vai tocar com ela. Eu não vou nem pôr a mão na guitarra pra você mais tocar. Mas você já mostrou em algum programa, não é possível. Bom, essa guitarra é uma L5, né? L6. É uma guitarra super rara de ser feita e a gente não tinha um desenho dela, uma foto dela grande. Eu fiz esse desenho, eu fiz esse corpo baseado numa fotinho do Santana desse tamanho. Aí eu pus a escala eu meço a escala e ponho o tamanho mais ou menos para saber o tamanho das dimensões dela mais ou menos. Claro que agora, no dia que eu pegar um original, eu vou saber todas as diferenças. Fotinho do Santana? Obrigado, Volkswagen. O Santana 80, né? Obrigado ao Volkswagen. Então, esse braço aqui é todinho jacarandá, maciço, com a escala rolada. Linda, perfeita. A cabeça. O corpo é de cedro numa peça só, sem emenda. Eu mostro o braço. Ela deve ser integral, mas a gente fez a parafusada porque não vai. Inclusive o som dela desligado, vocês podem perceber que tem um super Essa som. guitarra tem som, bicho. E os captadores são os qual? Rio Grande. Rio Grande. Tem um monte de ligação muito louca, as pontes são da Gibson mesmo, você pode ver pelo acabamento que tá tudo fosco. A ligação é... Nossa, Jimmy meu, Page. tem muita ligação. Fora de fase, single paralelo de cada cap. Não, é muito louco. Olha o som desligado dela. Tá Parece vendo? ser gordinha, mas é porque o Tem dono sustain. queria gordinha assim mesmo. Tem Que é sustain. o dono é o Marcão. Marcão. É um cliente meu das antigas também. Ele é sempre com a mãe dele lá, eu tinha um pouco de medo dele, porque a chavinha, ó, aqui, assim, ó, ela tá pra cá, não tá pra... Ele era muito exigente. Eu falei, ah, meu Deus, aquele cara, eu tinha um medo dele. Chegava e falava, pô, lá vem aquele cara que quer tudo. Mas depois ele foi se adaptando ao mundo e começou a ser mais light.
Tanto que a guitarra, ele pediu um acabamento super simples, ele queria fosca, era como se fosse na madeira. Pé de break. O braço não tem nada, é madeira pura, nem É uma madeira que ele achou, não tem não é? cera. Não, ele comprou um toco de jacarandá. Não, e a madeira do corpo não tem emenda nenhuma, né? Não, não tem emenda nenhuma e... o corpo tem... nós fizemos Tem emenda? seladora. Não tem emenda. Ah, não. Eu fiz a seladora. Aqui tinha um buraco, um buraco aqui que tava meio oco. Eu pus uma madeira aqui dentro e tampei. Tivemos que dar acabamento no corpo. Mas o braço não tem nem óleo, nada. É só mão Sim, tá? lixa. Muito Traço louco. de aço. Traço de aço. Inox, né? Olha, o que vocês estão vendo nesse momento aqui é uma ideia do nosso Marcelinho de fazer o Guitar Experience com o seu T-Gaze e colocar o Davi pra tocar. Perfeito aí, já tivemos Um Guitar Experience Uma prévia. desligado. do programa. Agora é só... Cara, tem o som desligado, hein? Então. E o braço parafusado. Fala que não tem som, perde o som, Perde o sustain. perde o sustain. É. Mas como eu falei pra vocês, quando falavam que Floyd Rose perdia o sustain, eu já falei pra vocês da Les Paul que eu fiz pro Rona. Ele tinha uma Les Paul 68, eu tinha um corpo de Les Paul 68, mas não tinha o braço. Eu fiz um braço pra ele, ou seja, uma porcaria, vamos deixar assim, porque o da Gibson é da Gibson. O que eu fiz é igual, mas é meu. Uma Cara, essa porcaria. guitarra tá macia, meu. Aí ele provou que Floyd Rose, além de não perder o sustain, dá muito mais sustain. Talvez seja pelo meu super braço que eu fiz numa Les Paul 68, que era a mesma Les Paul 68 que ele tinha. Duas Les Paul do mesmo ano. Corpo, Não madeira. tenho o que falar dessa guitarra aqui, ela é perfeita mesmo, velho. Essa guitarra. Parabéns. Milagre, hein? Falando que eu fiz um negócio bom. Até que enfim. Demorou, hein? Nossa, é muito boa a guitarra. É demais. E o logo tá aqui, O ó. logo desfez, ó. Quebrou, ele veio pra arrumar isso aqui porque quebrou. Aqui tem Era o Tzinho quebrou. É o Tzinho, a pontinha do T. Putz, É que ele deu uma saiu mascada. o Silk, né? O Silk da marca. Tinha um tiquinho pra cá. Só tem a pontinha da Fire. Isso aqui é o logo meu, era uma Flying V. Certo? Falou, tá. Valeu. É isso aí. Vai ficar com a gente? Quero polenguinho. Não, quero um polenguinho e depois o comercial. Então, vamos fazer um comercial do polenguinho, ele vai comer um polenguinho. Eu quero Vamos agora de- faturar, vamos Valeu. faturar. Quero Só agora come de- essa lombriga. E esse foi o Guitar Experience, terceira temporada. Episódio da quinta temporada. Terceira temporada, quinto episódio. Eu Falta um. comecei a ficar com um problema agora. Eu tô comendo esse amendoim, que é uma delícia. E a coisa que eu mais gosto do Big Mac é o picles. E tanto que eu chego lá, quando eles vão comer, eu falo assim, quem não quer o picles, dá pra mim. Eu sou um desses. Porque eu adoro aqueles... Eu adoro o sabor, mas adoro, odeio é, picles. eu adoro o picles. picles? Não, adoro o sabor, mas odeio comer aquele negócio. A textura Nossa, é... gosto, hein, meu. Eu adoro. A Mas textura é bem bizarra, né? eu fico pensando, Parece um cacto. se o cara fez o sabor daquilo, será que aquele pix tem o sabor dele mesmo ou ele também é fictício? Tipo esse. Deu sorte, Davi. Deu sorte, ó. Polenguinho gosta. Eita! Cai lá embaixo? Não. Pena que tá acabando. Mas eu comi só um pouquinho também, pra guardar, sobrar Comeu bastante. tudo. Ih, caramba. Engraçado o comentário do Ed Clapton. Bom dia, tá tudo bem? Senti falta no 136. Saúde para todos. Eu acho Que foi aquele que nós... que o 136 foi o que a gente fez no dia seguinte, né? Foi na quarta. A gente foi ao ar na quarta, né? Foi na 4 e nós começamos com o número 1. Não foi? Nós começamos com o número 1 e o cara nem viu. Não, é que teve um episódio que a gente não conseguiu gravar por causa da Sabrina Sato, né? Não, então, eu fizemos na 4. É isso então. E ele falou que sentiu Foi só um falta dia porque... diferente. Quarta-feira não é um dia muito legal pra Os gente. caras muito assíduos. Eu gosto mais da terça mesmo. Mas se você procurar, tem o 136, foi feito na 4, um dia depois. Olha só, agora a gente sabe o nome dele, né? Que é o Thiago de Teresina, Piauí, né?
Mas era o famoso... Ah, é? O Thiago de Teresina? Teresina? Parabéns pelo novo programa. Com a pandemia, muitos músicos / bandas passaram a explorar mais o VS. Mas o que seria apenas um playback de suporte, agora é o principal recurso de muitos shows. Na verdade, esse que comentário é era para VS? estar lá na... Era para estar lá no outro programa, né? O que é VS? Tá relativo ao playback, né, que usa. É vídeo show. Aparece Inclusive, os caras e faz uma dublagem, tipo. de grandes artistas, entre aspas, atuais, eu priorizo uma apresentação ao vivo do que um show cheio de efeitos e melodias pré-gravadas. Por exemplo, guitarristas de forró ficaram somente com harmonia em segundo plano, descartáveis. Totalmente. O mau uso / vício dessas tracks não empobrece a musicalidade? Não só por substituir instrumentos, mas também por acomodar os próximos músicos. Bom. Deixa eu fazer uma pausinha, bateu um perfume aqui tão Não, gostoso. é a Alê. A Alê, quando Caramba. chega, ela Perfumou um demonstra ar presença. Parece que eu entrei na Dior. Caramba. Na Dior ou na Chanel? Não, Dior é mais top. Chanel é... É mesmo? Acho que é Chanel. Hein? A Letícia tá sempre cheirosa. Caramba. Eu acho o seguinte. O que era mesmo que tá falando? Tá falando sobre os então. guitarristas de forró que ficaram somente em segundo plano. Empobrece em um ponto, no caso desses grandes artistas, que não levam a banda e fazem só eles pessoalmente. Mas quando é uma banda que toca junto com esse VS, é para enriquecer. Que é para não sentir falta de alguma coisa que vai chamar atenção no show e talvez a pessoa vá querer ouvir o show e não vai ter. Tipo aqueles backing muito cheio de vozes. Porque a banda do meu filho, por exemplo, eles são super cantores, cantam tudo. Eles fazem 4 vozes. O Anjos de Resgate. Fazem 4 vozes. Não, 1, 2, 3. 4 vozes. Não, 1, 2, 3. 4 vozes até. Só que em algumas horas você precisa de uma coisa a mais para encher mais. Mas se parar o negócio, ninguém toca. Quer dizer, ninguém toca não. Não muda nada, vai continuar o som, porque existe uma guia que você toca acompanhando, porém é só em alguns momentos que entra alguma coisa para não faltar peso. Mas eles fazem shows acústicos sem nada que você fala, meu, é lindo, mas é até mais bonito, porque você vê a essência da música mesmo, pura, mas você não vê aquelas coisas, não vê tipo um piano a mais, um violino. Então o cara põe o quê? Um violino, tá lá violino, mas não tem violino na banda, mas tá no VS, é isso? É VS, é isso aí? É o playback, né? Mas não é um playback completo, que nem a gente faz um show completo com VS, lá não tem nada a ver. Você tem um apoio, é pra melhorar. Agora, ter um VS fazer tudo, aí é pra acabar com a carreira de todos os músicos, inclusive, que não precisa de ninguém. Tem banda que faz o featuring, né? Que chama um músico convidado e faz um clipe. Isso aí estava acontecendo muito dos anos 90 pra cá e até hoje acontece. E aí durante o show, a pessoa põe um playback daquilo lá. Ou chama outra pessoa pra fazer aquela parte. A Pink é uma das cantoras que fez isso, ela fez não lembro como é que chama o outro cantor, mas o cara fez uma participação na música, super legal, fizeram um dueto, e aí ela rodou o mundo com o show, não dá pra levar o cara junto. Então ela leva o playback do cara cantando. Ele canta no playback, como se estivesse ali. E aí põe no vídeo, entendeu? Põe aquele telão, o cara aparecendo, cantando. Tal. Não acho isso negativo. Por exemplo, Gorillaz, que tinha tudo pra fazer um show de playback, eles fazem toda aquela cena, né? Dos personagens, os macaquinhos tocando na frente, e a banda tá atrás tocando ao vivo, que é muito divertido. Então acho que vale tudo pelo show. É uma coisa que comentaram muito com a gente, com a história da Rock in Rio, do outro programa que a gente comentou, né, do Não Pergunte, de que tem coisas que vale o show, né? Vale você estar lá pra ver, por exemplo, Ivete Sangalo lá solando, a Luísa Sonza tocando guitarra e tal. Cara, eles estão fazendo o show como se fosse uma coreografia. Estão tocando a guitarra como se fosse uma coreografia de dança. Não estão necessariamente fazendo rock obrigatoriamente porque o festival é Rock in Rio.
né? Onde a gente estava mesmo? Nós falamos sobre isso. Estávamos no Thiago, né? Então, se o mau uso ou vício dessas tracks não empobrece a musicalidade, O mau uso, sim. não só por substituir instrumentistas, aí sim, mas também acomodar os próprios. Acho que não existe acomodação dos É músicos difícil de usar. pra caramba tocar com aquilo. É muito difícil. Exatamente. Eu fui fazer sub lá e é difícil pra caramba. Você não pode errar nada. É muito mais difícil tocar com os VS do que tocar sem nada. Porque sem nada você tem umas... Você improvisa alguma coisa. Lá não pode improvisar. Você tem que seguir a regra certinha. Você não pode inventar nada. Lembrei uma história. O Queen é uma banda inglesa. E aí eles estouraram nos Estados Unidos. E foram participar dos primeiros programas de televisão. E a condição do programa de televisão qual era? Vídeo. Vocês vão tocar playback. Lógico. Aí o Vai Fred ver. falou, não, aqui não. Não, mas é a condição do programa, vocês têm que tocar. Tem no filme isso. Vocês vão tocar de qualquer jeito. E aí eles tocam, tipo assim, vamos tocar, mas, né? Dublar. Daí que eles fizeram aquelas palhaçadas. É. Começaram a fazer palhaçada. Já que vai dublar, tá bom. Tocando com a vassoura. Vai mostrar mesmo que não tem nada a ver o que a gente faz. Mas eu pensei que você fosse falar, porque eu fui no show do Queen e eles tocaram Mamma Mia, Mamma Mia. Mano, não tem como fazer aqueles vocais. Que foi feito em estúdio, gravado 30 vezes. Com as mesmas vozes, com as vozes dele, não é coral. É as vozes dele, são as vozes dele. Sim. Gravado várias vezes. Um monte de vezes fazendo a primeira, um monte de vezes fazendo a segunda, um monte de vezes fazendo a terceira, e os contrassolos das músicas. Na hora que chegou a parte do vocal, entrou um playback. Lógico. Quando Eles podem até cantar eles tocaram a música inteira. Quando chegou naquela parte, Sim. aí pum, entra o coisa. Depois quando vai voltar? Aí eles entram nessa hora. Explode a bomba, vem os holofotes tudo na cara e. Mas aí volta o Fred cantando, né? Estão tocando, mas aquela parte é impossível. Nem se contratasse o coral pra fazer, não Mas ia o dar certo. Rush usa e abusa de playback. Porque o Rush eles começam a contar uma história antes de entrar no palco. É muito show. Tem um videoclipe que eles são anõezinhos e o cara tá procurando o mestre dos, sei lá do que, dos relógios, eu não lembro qual a história. Que era um show maravilhoso do Rush que tinha Ele também. É todo linkado nisso aí. Tudo em cima Mas eles disso. estão tocando muito. E não... Pink Floyd é uma ópera rock. Você pega o filme, por exemplo, The Final Cut, que é um dos melhores álbuns do Pink Floyd, é uma história de guerra que tem partes lá que não dá pra você reproduzir isso com banda, né? Então, Não sei, não conheci esse Final é Cut. maravilhoso. Não, tudo, The Wall, né? The Wall. Começa com helicóptero, você vai trazer helicóptero? Não. Tome. Você põe o... Pô, eles fizeram bastante filmes, hein? Você põe um não, playback do... The The Who, Who. Não, mas eu entendi o link. Hã? Eu entendi o link que você fez. É que Não foi tem nada a ver. Falei, pô, Eles fizeram muita coisa. fizeram um monte. velho. Tome, mas o Tome é do The Tommy Who. Pink Floyd, tá bom. Captaram, né? Tome, puta, foi um filme, um animal aquele filme. Muito louco. Antônio Silva é a pessoa que você queria lembrar. Antônio Silva. Fala, Tony. Seu Tigas. Ele é muito perspicaz, viu, seu Antônio? Tony, tá muito perspicaz. Por quê? Seu Tigas, Cupim gosta das Fender, que usa pilha para levantar o braço. Ele mandou pra mim um negócio. Falou, você sabe, o seu Tigas, que eu botei a pilha, meu, a guitarra tem um sustento. Sabe que melhora mesmo o som? Vira uma harpa. Eu acho que ele viu o vídeo lá, que acho que nós demos as dicas, e acho que ele achou no Steel Mac o cara falando daquela pilha. Pô, exemplo mais tosco que eu já vi na vida. Talvez ele seja brincalhão que nem eu. E a gente não tá entendendo também, é brincadeira. Tá? É lógico que ele fez um Eu exagero. falei que ele é muito perspicaz. Mas talvez, eu acho que... Mas ali o cara não tem... Esses caras são os luthiers dos Estados Unidos, são sérios. São deuses. São master build. Eles não são TKs. Pode fazer palhaçada, pode falar mentira. Pode São inventar. guitar techs. São guitar techs tops. Eu posso falar o que eu quiser. Não vai comprometer a vida de ninguém. Algumas coisas vão, é claro, mas... Só pode fazer você trazer seu instrumento porque você errou na hora de executar, mas...
A ordem de execução estava correta. Antônio Silva, esqueci o nome da loteria dele, meu. Da próxima vez eu vou falar. Leonardo Angel Hearts. Caramba. Davicinho? Boa noite, amigos. Gostaria de saber qual a solução mais prática para substituir o pré e captador de um violão Gibson Chet Atkins. KKK. Só isso. Obrigado. Boa pergunta. Não tem como. É barulhento sempre. Porém, eu faço umas blindagenzinhas nos Chet Atkins que eles ficam bons, bicho. Olha, eu reduzo tipo... Todo Chet Atkins é barulhento. Eu já peguei, olha, dos anos 90... Eu peguei do Fagner, Raimundo Fagner, eu acho que eu peguei, ele tinha mais ou menos uns... Não precisa encostar lá. 6 Barulho. Chet Atkins. Peguei todos, ele tinha um azul Problemático, branco, sunburst, natural. Mano, ele tinha todas as cores do Chet Atkins, só tinha Chet Atkins. Todos barulhentos, todos. Mas eu aí aprendi, ele é hexafônico, é muito fio, uma blindagem meio podrinha, eu refazia toda a blindagem, blindava a carcaça da madeira, aí reduzia tipo uns 60%, que já era o suficiente para não ficar incomodando mais. Tipo, uma blindagem de guitarra reduz tipo 40%, que já não incomoda mais, umas Fender. Essa, eu tinha certeza que eu isolei, tipo, porque o todo é muito barulhento, naturalmente ele é barulhento. E quando eu fazia essa blindagem no jack, na parte do pré, eu fazia tudo blindado. Meu, tirava pelo menos uns 60% do barulho, ou seja, o violão ficava mudo. Mas trocar o pré dele eu não sei se você vai conseguir, porque é hexafônico. Mais barulhento que o Davi, não? O quê? Mais barulhento que o Davi, até virando folha. Ele é barulhento? Davi vira folha, ele vira, parece que tá virando um... Você não anotou as coisas da Jackson, né? Se eu te dizer, olha como a vida é... Não anotou as coisas da Jackson preto? Que Jackson preto? Pois é. Não sei. Olha como a vida é providencial. Quebrou seu óculos. Não, isso aqui quebrou faz tempo. Elder Fischer diz, fica aí, viu? Agora você pode ficar. E agora é pra mim? Ih, causei uma treta. Por quê? O Tiguês tá certo. E o quê? Só falta o vermelho do Sunburst embaixo do escudo. Ah, vá! É assim mesmo, então ele tem razão. Agora, tem sabendo razão? que os Fender antigos também eram assim, tô feliz com o defeito. Ha, ha, ha. Não Sabe- é defeito, Não, eu peraí, vou te falar. peraí. Se você, eu falei, se Não. o seu tá assim, Vou falar uma coisa agora. Eu acabei de mexer numa Fender, edição 62, vintage, de 80 e pouco. Tirei o escudo, troquei, é exatamente assim. Viu? O vermelho não tem embaixo do escudo, é preto e amarelo embaixo do escudo. Então o cara tem um baixo realmente como Mas peraí. velho. Mas todo Eu mundo tinha já entendido sabia. errado. eu tinha Todo mundo entendido já errado. sabia, menos o Davi. Não. Todo mundo sabia. Eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que era preto embaixo do escudo, não preto e amarelo. Eu tinha entendido que era só preto. É preto porque eu não tenho vermelho. vermelho. E você não Aí vê vem que tem o amarelo. verde, Não, é é assim verde. Porque o preto em cima do amarelo Fica tá verde. preto, o degradê que vai ficar, fica verde. É assim o mesmo. vermelho é pra quebrar exatamente o verde, porque fica... Que é um preto meio amarronzado e qual a derivação do marrom? Vermelho e verde. Então, Por isso quando você tira o vermelho, É assim a mesmo. derivação do marrom, o que é? O verde. eu errei só no que eu não entendi a pergunta, mas é assim mesmo. Errou! É assim mesmo. É amarelo embaixo do escudo. Ó, faz mais ou menos 40 anos que eu arranco escuro de Fender e todas são verdes. Preto, verde e amarelo. É, podrinho. Embaixo do escudo. E o resto é Podrinho. preto, vermelho, laranja. Preguiça. Não, preto, marrom, vermelho, laranja e amarelo. Isso é preguiça. E as tutones antigas é preto, marrom e o amarelo. Ah, não vamos se É dedicar. tutone porque é preto e amarelo. Porém, entre o preto e o amarelo tem um marronzinho, que se você olhar lá é um marrom. Viu? Não vamos nos dedicar Mas todo muito, mundo já porque sabia. vai escudo em cima, que se dane. O importante é em volta. Não, mas é uma coisa que eles fazem que é exatamente para evitar quando o cara faz a cópia, dá o degradê. Porque o corpo tá lá. O cara dá o vermelho em tudo, É, o lógico. verde, dá o vermelho, dá o amarelo em tudo. Dá o vermelho em tudo. Atrás e na frente, para igualar. Depois vem com o preto. Aí ficou, lá embaixo do escudo ficou o preto e amarelo. Mas todas as Fender, a guitarra e o baixo, não tem o vermelho. Mais uma de Elder Fischer. Mas Agora todo mundo já sem... sabia, né? Como tudo que eu falo aqui, todo mundo já sabia, né? Agora sem Eu que tô causar falando de treta, tá? otário. Hã? Mais uma de Elder Fischer.
sem causar treta. Tiguez, esse problema do fio preto do circuito que queima acontece em todos os preamps, inclusive nos melhores ou só nos mais simples, vagabonds? Não, o problema não é o fio preto, é o fio terra. Tem vários fios terra lá dentro que são aterramentos de coisas que não vai dar problema nunca. O problema é o fio terra da bateria. Mas todo mundo já sabia também, né? Eu acho. É sabido por todos, né? O pré fica fritando, você não sabe por que tá fritando. É o fio preto da bateria. Aí limpa a oxidação que a bateria oxidou, porque o problema é a bateria que oxidou o polo negativo. É tipo quando você tem um chuveiro e tá com fio fino e tá mal conectado, aí ele vai pegando fogo e o fio não fica mais o fio de cobre, ele fica um fio meio carbonizado. Ele fica carbonizado porque ele queima, então ele fica assim com os espaços, ele fica tudo queimado. Aí você soldar ali, nem pega solda. Inclusive esses fios pretos que dá essa oxidação, que dá esses, ele fica todo, dá uma tipo uma resistência nele. Ele vira tipo um capacitor. Ele vira ele não passa a corrente mais. É só você trocar o fio preto, acabou. Da bateria. E ligar no lugar certo, sempre. Grupo Alma Capoense. Tiguez, me dá uma opinião técnica e sincera sobre os captadores Bartolini MK1. Quê? Bartolini o quê? MK1. MK1. Bom. MK1 é o segunda linha, né? Ah. É aqueles que vêm nos cortes. Nos cortes. Artisan. Olha, meu, vou te bom. falar. São bons pra caramba. O Bartolini é um captador bom. Simples. Porém, calma. Bom, muito bem enrolado. Porém, o captador é um captador normal, como todos. Só que ele tem uma blindagem por dentro. Um pouquinho menos de barulho. E principalmente ele vai pro pré da Bartolini, que aí é o mundo à parte de todos. O pré da Bartolini é o que faz o captador Bartolini ficar tão bom. Mas esses MK é bem próximo dos original. O Bartolini, o pré, eu tenho dois aí, dois dos antigos, tá? Pra quem... OPB? Não. OBP1. Não. É o nome do pré, eu acho. Não lembro. Mas esses MK1 é os que vêm naqueles cortes, sabe? Eu sei qual que é. Não. É bem Vem no parecido. Ibanez. Vem nos Ibanez também. Não, é ótimo. O problema é o pré-Bartolini, você bota... É que nem o captador Fender. É ruim. Você põe o Bartolini, é bom. Não precisa pôr o pré, porque ele é melhor que o Fender. Mas isso também todo mundo já sabia, né? Principalmente nos anos 70, né? Todo mundo tirava os Fender e botava de Margio. Porque na boa, meu, se não é o Fender 66, que eu já tive a oportunidade de ver que era do Gerson Tatini, que era o único baixo Fender que eu falei, pelo amor de Deus, que som de baixo é esse? Eu nunca vi nada igual ao som do captador 66. Impressionante. Por acaso era um 66, não sei se todos os 66 são assim. Aquele, mano, é a coisa impressionante. Rafael Botaro tá de volta aqui. Fala, senhores. Tudo beleza? Outra diferença na Gibson original é o número de série que é marcado em baixo relevo. Acho que até o fim do mês dou um pulo aí, abraço. Engraçado, o Davi quer fazer o programa no outro lado da casa. O que ele falou? A Gibson? Que a diferença na Gibson original é o número de série que é marcado em baixo relevo. Mas tá falando da China? É aquela... Não, mas a da China é igual. Não é igual, porque o da Gibson é mal feito. O da China, mano... Se você olhar a traseira das duas e olhar qual que é original, pela beleza, você vai ficar com a China. Porém, o da Gibson é esmagado. Ele é rebatido. O das chinesas são CNC, é perfeito os números, é incrível. Tem uma China aí, eu não vou mostrar não. Vamos ver o calço. Mas quando é bem feito, não é Gibson. O número é machetado. Machetado? Machetado? Como é que chama? Rebatido. É número rebatido da Gibson. O Made in USA é rebatido e os números são rebatidos. A da Gibson, ela é uma CNC que faz um número perfeito, a coisa mais... E as custom shop da Gibson não é nem
nem com nada, é um carimbo que se você passar a lixa, sai tudo. Você pega o número de série de uma custom shop, que é um carimbo. Não precisa falar mais nada, né? Não sei por que eles fazem isso, na boa. Tem alguma razão, né? Um carimbo. Mano, se você der uma 10 limpadas lá, você tira um custom shop, você vai ter uma super guitarra Gibson que não tem nada que determine que ela é uma custom shop. Inclusive se ela for ruimzinha. Ah, mas qualquer headstock que tem um decalque já é um absurdo, né? Tem a Fender mesmo. Decalque por cima, não é nem decalque Eles com... fazem a redição e põem o decalque por cima. Nossa, igualzinho a Fender, você perde o Fender e fica com um pedaço de pau. Porque é como eu estou falando, se ela for ruimzinha, estou falando no caso da Fender, vai. Se ela for ruimzinha e você fala, isso aqui é uma Fender, cara. Isso aqui não é Fender. Porque primeiro que não vai ter o Fender. Tem cara de Fender, né? Não achei legal. Agora, você pega uma guitarra falsa e escreve Fender, cara, nossa, que guitarra boa, hein? É sempre assim, não adianta. O nome é fatal. Bruno França, tem um mano meu aqui de Sorocaba que é luthier também. E skatista, vou recomendar o conteúdo pra ele. Na verdade, não recomendei antes, porque eu não sabia que ele era luthier. Sempre via na pista aqui de Sorocaba de skate e conversando descobri. Quem será? Bruno França é skatista também. Eu tenho uns clientes lá em Sorocaba. Pode ser também. Eu tinha uns clientes Não, lá. mas ele é luthier lá. Baixista, Marcos. Ele é luthier lá em... Ah, então ele deve ter roubado o meu cliente. Ele deve estar trabalhando pro Marcos. Baixista. Ah, malandro. Bannerzinho. Aí ele marcou aqui 22 minutos e 47 segundos. Mandou um kkk, abraço Perit Gays. Se morasse aí, minhas guitarras sempre estariam nas mãos do mestre Gays. Uma dúvida. Eu tenho duas guitarras com ponte Gotô estilo Floyd. No caso, a GE 1996. Todas as duas guitarras não vibram muito quando se batem na alavanca. Principalmente uma delas, que é uma Jackson DK2S. Com sistema Sustainiac, é isso? Sustain. Mas é Sustainiac. Sustainiac. O da Fernandes. Que não funciona e me deixa com muitas dúvidas, kkkk. Já levei para um monte de gente e uns dizem que é a placa, outros dizem que não sabe o que é. Poderia falar sobre esses capes que sustentam o som? Tipo o próprio Sustainiac. Eu não sei. O Fernandes Sustainer. Enfim, abraço. Olha, pode ser tanta coisa, mas eu digo pra você, se já passou por a mão de vários luthiers, eu não consigo mais arrumar. Agora, se quebrou, nunca ninguém mexeu, eu garanto que eu arrumo sem saber nada sobre eletrônica, sobre o Sustainiac. Eu tive várias Sustainer. Eu tive várias Fernandes com Sustainer. E quando ela dá algum problema, geralmente é alguma coisinha básica, fio, mau contato da bateria, contato do terra, o fio preto, oxidou e não funciona. Aquele fiozinho preto? Agora, se foi mexido, os caras já tentaram mexer, já tentaram arrumar, já mexeram, botaram ferro de soldar em alguns pontos, eu não tenho como saber. Se você traz uma guitarra que quebrou e nunca ninguém mexeu, eu acho que com certeza eu arrumaria. Podemos até ver, pode ser que alguém olhou e falou, não vou mexer, que eu acho melhor, quando o cara tem medo e não mexe. Porque agora, peraí, queria pegar uma guitarra aí e o cara falou assim, não tá funcionando as ligações aqui e tal, dos captadores e tal. O cara fez, funcionou, só que funcionou todas as posições iguais, funcionou todas as posições. Falei, não tá mudando nada. Eu também tô achando que não tá mudando. Falei, não tá mudando, tá tudo ligado, tá todos ligados, todos os captadores. Não tá funcionando. Eu falei, deve ter algum problema em algum captador. Aí eu fui lá medir todos, estavam todos certinhos. O cara que não sabia mesmo fez, tá saindo som desse? Não, então tem que ligar aqui. Aí esse aqui tá saindo som? Não tá, então sai aqui. Pronto, fez funcionar. Não é isso, tá? Eu quando eu mexo, antes de eu mexer, eu estudo muito. Estudo não pesquiso, eu não sei nem como pesquisar, porque eu nunca pesquisei nada. Atualmente o Davi pesquisa, a gente pesquisa algumas coisas modernas que a gente não tem o conhecimento, a gente tem que pesquisar mesmo, né? Mas eu geralmente as minhas conquistas, os meus conhecimentos foram pegando as coisas e consertando. E vendo e aprendendo direto no material, tá?
aprendi a trocar traste sem ver ninguém trocar, eu aprendi a lixar o traste sem ninguém mostrar, porque eu nunca vi nenhum luthier. Eu nunca vi nenhum luthier na minha vida. Nunca conheci nenhum. Só conheci o Tajima, que não deixou eu entrar na loja dele, na fábrica dele. E ele complementa ainda, e não, eu ainda não tenho uma Gen Japan, kkkk, mas vai chegar. Não quero lembrar da Gen falsificada, parecia um cão fazendo totô. Pera aí, eu vou falar pra você também a respeito das suas guitarras que estão com a Gotô. Ou viraram o parafuso e estragou o pivô, ou tá mal instalada. Porque se você errar ela no apoio, na posição central dela, ou se abaixou a ponte sem fazer aquele negócio que eu ensinei, tirar a ponta do encaixe, você tem que abaixar a ponte para não furar a alavanca. Porque essas pontes têm que funcionar perfeito. Inclusive é muito difícil errar, porque ela tem um lado que encaixa e um lado é reto. Um lado é assim, que segura o parafuso, e a parte de cima lisa. Não tem as antigas Floyd Rose eram 2 encaixes. Ali era impossível muito difícil você acertar, porque tinham que ser muito bem centralizadas, porque elas todas tinham que ficar bem no centro. Se você botasse um décimo fora do encaixe, já não ia fazer mais o brrr, e não ia funcionar, ia desafinar tudo. Só de você dar um bend já desafinava a guitarra, botar um acorde já mexia na alavanca e desafinava. Então, ou foi mal colocada, ou tá gasto o pivô. Porque essa ponte Gotô é infalível. E o Bennerzinho ainda manda um complemento aqui. Detalhe, eu tenho uma Tajima E2 com uma ponte Floyd Rose Special com molas e pivôs da Gotô que vibram 10 vezes mais. Essa ponte é conhecida por não ser lá essas coisas e eu só vejo gringo falando mal dela. KKK. Abraço. Qual alavanca que é mesmo? Desculpa. Você passou. Ele tem uma Tajima E2 com uma ponte Floyd Rose Special com molas e pivôs da Gotô. Ah não, a mola e pivô da Gotô já é metade da alavanca. A Floyd Rose Special, ela não é muito grande coisa mesmo, porque ela tem umas peças muito frágeis. Se você pega uma Floyd antiga, você não consegue nada, você não consegue destruir aquela ponte, é indestrutível. Porque elas eram feitas pela Schaller, as antigas. Bom, vamos fazer um comercialzinho? Lembrei de um lema que a gente tinha aqui que era... Muito bem, agora estou pronto para a próxima. Como é que era o nosso lema mesmo? O lema é: venceremos onde outros falharam, lembra? Venceremos onde outros falharam. Hoje vamos vencer agora. Agora vai. Senhor Samuel Garcia. Samuca. Boa vida para todos por aí. Abração ao Pé, Tigas e Davi. Para contribuir com os casos de cupim, por já ter trabalhado em vendas desses venenos anti-cupim, não conheço produtos que não criam películas, mesmo nos que têm capacidade de absorção elevados. Por isso, quanto maior a absorção, mais resinada ficará a madeira. No caso de violão, pode interferir na vibração. Detalhe, a película criada depende do produto. Uns produzem películas mais flexíveis e outros mais duras, o que podem interferir na vibração do tampo se aplicados em quantidade. Em resumo, não indicam instrumentos musicais. Outro detalhe, que o cupim se alimenta da resina, cola da madeira, e não da madeira. Por esse motivo que existem madeiras mais resistentes ao cupim, que não tem resina. Pela pouca resina que possuem. Resina tipo que ele fala, resina natural da madeira, não confundam tipo com... peroba. Não confundam com resinas artificiais. Né? Sim, não, claro. Agradeço sempre a Deus por ter a oportunidade de ver esse programa espetacular de informação e diversão. Abração do sempre amigo Samuca da Gen. E digo mais, esse programa só é sensacional porque a gente tem caras como o Samuca da Gen contribuindo com a gente, fazendo esse programa, né? Um belo programa. Grande abraço pro Samuel, saudade de você, né? Samuel tá lá nos Estados Unidos, numa boa, né? Tem vergonha, abandonou a gente. Mas ele volta. Quem mais?
Estamos encerrando lá em cima, né? Vamos jogar mais duas aqui. Uma do Marcelo de Almeida Garcia, que assistiu Tigre Islândia, número 1. Nossa. E disse, já tive uma Snake igualzinha esse baixo aí, verdinha. O quê? Ele já teve uma Snake igual a esse baixo aí, verdinha. Sim. Tinha verdinha, laranja e vermelha. Só tinha essas coisas. Que eu me lembro. Todas translúcidas. Ainda no cupim, né, pra encerrar, tem o Paulo Abreu que diz, para cupim, assim que você nota o buraco, injete cuprinol com uma agulha. Exatamente, é o que eu falei. Não tem como tirar o cupim, sabe? O cupim não sai lá, você tem que matar eles lá dentro. Depois que você botar o veneno para cupim, pode ser o cupinol, tem outros também. Aí você põe... Tem o ferro-cupim, tem vários. Ferro-cupim. Aí depois você põe, eles vão morrer lá dentro. Aí vai ficar os buraquinhos, você tem que pegar e resinar, porque ele já tá... Você tem que achar todos os buraquinhos, porque ele tampa o buraco. Ele faz o buraco, tampa, aí à noite ele solta todo aqueles pó e tampa de novo. Então você tem que procurar onde estão esses buraquinhos, porque ele está lá dentro. Só que é muito longo os caminhos, ele vai por outros caminhos. Então você tem que injetar mesmo até ver que está saindo por outros lugares. Aí você acha os buracos, tampa depois todos, que eles vão estar tudo morto lá pelo próprio gás que vai formar dentro com o veneno. Olha, estouramos o horário, mas vamos lá, porque é um assistente novo, e que também tem contribuído muito pra gente no programa, que é o Rodrigo Mariotto. Olá, Per. Olá, grande mestre tiguês. Sou o luthier dos meus próprios instrumentos. Ótimo. Já há 25 anos, nunca consegui deixar meu baixo com uma regulagem de ação de cordas tão baixa como a que você deixou no baixo do Serginho Carvalho, que aliás, a regulagem já estava baixa, o Serginho foi lá com a chavinha e baixou mais ainda. É que eu falei, não sei, é que ele toca muito leve, né? Não é assim, você põe a corda baixa, não quer dizer que você vai conseguir tocar. Você tem que saber tocar também com a corda baixa. Conheço todo o processo, mas nunca cheguei num resultado como esse. Pergunta o seguinte. Não, mas é muito baixo. Do Serginho é menos de 1 milímetro, é muito baixo. Quantos milímetros devo deixar côncavo o braço? Lá pela casa 9. Eu já retifiquei os trastes, mas nunca posso abaixar muito a altura na ponte, pois se abaixo muito começa a trastejar. Será que pode ser também necessário colocar um calço, uma lixa, como você já mostrou, em outras regulagens para alterar a angulação do braço? Ou o erro está somente em quanto devo deixar o braço côncavo? Abraços, que é o... Bom, eu como falo para todo mundo, eu não deixo nenhum instrumento côncavo, não deixo. O Fender pede isso, as guitarras Fender pedem um leve empenamento que é para a corda fluir melhor. Eu prefiro trabalhar com o braço reto. Você pega... eu deixo muito baixo mesmo, mas... É o teu negócio, você está usando a corda baixa, mas você não está sabendo tocar com a corda baixa. E quando você deixa côncavo, pouquinha coisa, quando você chega no 12º, 13º, vai começar a pegar no fundo, porque ele está assim. Então, você vai tocando aqui, está indo bem. Quando chega aqui, ele vai a fundo e vai ter que levantar. Então, se você deixa ele reto, ele está assim. Se você deixa ele reto, a altura que você botar aqui, se ele estiver funcionando, ele vai ficar todos iguais. Quando você deixa meio empenadinho, quando você cai no buraquinho, ele trasteja no fundo. Por isso que lá em cima não trasteja, no meio, na quinta não dá. Aí começa no 7º, no 8º, começa a dar uma pegadinha. Porque você está entrando na parte baixa. Então, convém deixar o braço reto e talvez levantar um pouquinho a ponte. Ele vai ficar mais baixo, ele vai ficar aparentemente mais alto, mas ele vai ficar mais baixo, mas porém funcionando tudo. E também, como eu falei, é o jeito de tocar. Eu tocava com a corda muito baixa, mas eu, além de não saber tocar com a corda baixa, eu batia bem forte para sair um tipo de efeito. Eu fazia... parecia que eu estava trastejando o barro. Mas é um som instalado forte que passava a ser do meu jeito que eu tocava. Eu batia bem forte com o dedo, com palheta, que a palheta também vibra a corda mais assim. Com o dedo ela vibra ao contrário, ela vibra assim. De palheta ela vibra assim. Então, se você não der sustain, ela não dá tempo da corda vibrar assim, redonda. Porque a corda vibra redonda. Mas se você bate com o dedo, ela vibra para baixo. Com a palheta ela vibra sempre de lado. E quando não tem sustain, você não está dando sustain na nota. E quando você dá o sustain, sempre dá uma aliviada no braço com a mão. Empurra o braço para frente e dá a nota limpa, para não trastejar. É o jeito de tocar. Você tem que deixar um jeito se encontrar na corda baixa. É difícil. O Serginho toca a corda baixa, fora quando ele grava um som super baixinho.
Nesse vídeo Ele abaixa o som e vai tocando bem baixinho, bem... E não bate o forte. Sérgio ele mostrou que ele toca na mesma altura todos os acordes. É incrível. Toca com uma leveza ali. Dinâmica dele, mesmo tocando baixo, ele tem dinâmica. No mais baixo, tocando baixinho, ele consegue ter uma dinâmica ainda. E com volume baixo também. E com volume baixo. E tirando Eu falei do André som. Matos, quando ele veio gravar com meu filho no estúdio, ele também, lá dentro da técnica, os caras tocando lá dentro, e ele tocando lá dentro bem baixinho. E ele cantava. Gritando. É tudo na manha, tudo com uma voz bem controlada. É um outro tipo, né? Uma técnica que ele tinha de cantar, que não era gritado, era um som muito de garganta, uma coisa bem louca mesmo, o jeito que ele tocava. Cada um tem um estilo. Também é a mesma coisa. É isso então. Hoje fomos 60-40. 60-40? Estamos começando. O dia que a gente tiver 50-50, a gente faz 50. 50-50. 50 não pergunta. Mande mais perguntas e nós responderemos. 50% Né? o Tiguês responde. Vai depender dos assistentes, mas não manda bobagem não. Pode mandar pergunta repetida que eu respondo diferente. Bobagem é só não pergunte, aqui é coisa séria. Porque todo mundo gosta de uma segunda opinião, né? Eu dou uma outra opinião também. Eu dou umas inventadas, eu minto um pouco para a pessoa ficar feliz. Porque ele vai ter outra resposta, falar, mas vou dar outra, você falou tal coisa. Para criar umas polemiquinhas. Mentira, tô brincando. Eu vou sempre responder mais ou menos as minhas ideias que eu tenho na cabeça, né? Como eu falei, eu nunca li livro nenhum sobre luthieria, então... E quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, eu não faço isso nunca. É que nem pôr a pilha embaixo do braço, que nem empenar o braço para ele ficar bom. São as instruções da loja, da fábrica. Então, eu prefiro não ter essas opiniões, eu prefiro ter o meu controle, do meu jeito que eu gosto. Semana que vem, a prima mais esperada estará de volta. Quem? A primavera. Esse frio tá acabando com todo mundo, né, meu? Todo mundo ficando gripado. Mas, graças a Deus, estamos acabando já com o inverninho. E eu não queria falar nada, mas assistiram muito mais o Não Pergunte do que o Tiguês Responde. Então, tá vendo? Os caras gostam mais da enrolação. Não queria falar isso, mas os dados Mas a gente vai continuar meio a meio, tá? Meio a meio não, mais ou menos. Se tiver mais perguntas... vamos chegar meio a meio. Se tiver mais perguntas, a gente responde mais perguntas. Senão... Eu queria agradecer a Mercedes, que nunca me deu nada. Muito pelo contrário, gasto... Seu Tiguês, não temos enrolação mais no Tiguês Responde. Então vamos falar da Mercedes. Agora, diretamente, ótima semana para todo mundo. Bom, gente, valeu então por todos que os que contribuíram com o programa, com as perguntas. Espero que vocês façam mais. Pode ser perguntas também aleatórias, né? Porque a gente tem aquele programa mais do além. Pode mandar, do além também pode mandar lá para o Não Pergunte que... Manda qualquer pauta. Pergunte que nós vamos responder no Não Pergunte, que é um bate-boca ali. Lá vale tudo, só não vale falta de respeito. Sem misoginia, nem... Que mais? Que Coisas. Quando você... Racista? Não, misoginia é relacionado a maus tratos com a mulher, de você tratar mal a mulher, né? Tratar mal a mulher? É tipo aquela historinha que a gente Pra falou. que você vai maltratar a mulher? Quando você trata bem já é complicado. Sabe o que é Miguel? Quem? Miguel? É o que falamos lá. Perdeu? É o feminista? Assiste o número 2. É o machista antifeminista. Machista. E dei spoiler. Não, assiste lá. Bom, gente. Pra quem perdeu o sorteio, tem que assistir o programa desde o começo. É isso. Senão, não vai ganhar nunca nada, tá? Valeu, obrigado pelos sorteados de hoje. Os sorteados de hoje. Foram vários, né? Se você não estava assistindo, perdeu. E não vai ter na reprise. Não tem na reprise, não tem. Só ao vivo. Na reprise, quando você vai ver, não viu ao vivo, não tem. Lá na reprise é cortado, porque senão fica muito fácil senão ganhar. A pessoa ganha duas vezes. Vai achar que tá valendo. É marmelada, vai mandar vai resposta. querer ganhar não tá. Então, só ao vivo. Então, quem perdeu, perdeu. Próxima vez assiste desde o começo. E semana que vem você vai tirar um som wireless. É um som sem cordas. Bom, já que nós estamos para acabar, esse violão é do Valdir. Para quem não conhece o Valdir, ele é o maestro da Gaviões da Fiel. Eu não tenho nada contra o Gaviões da Fiel, só que eu sou São Paulino. E é um super som, o Gaviões da Fiel é um super som, mano. É impressionante, aquela bateria é tudo muito bem ensaiado. E o Valdir toca cavaco, toca violão e tal. E tem um cara que canta lá, que eu esqueci o nome dele, que é um cara muito top também.
E esse violão, quando ele veio trazer como é que chama? Um caimbé. Aí ele trouxe o caimbé, que é MIDI e tal, tava parado, não tava funcionando, fiz funcionar. Porque ninguém mexeu. E é MIDI, coisa complicadíssima. Eu consegui mexer, fui lá mexendo lá, pô, achei um problema, achei outro problema, fui arrumando. Mas é porque ninguém mexeu. Mexeram, né? Puxaram uns fios. Aí ele falou, ó, Tio, não sei se... Tudo bem se você vendeu, não tem problema, mas eu deixei um violão com você. Não, pode falar, que violão que é? Tá comigo. Eu não vendo droga. Eu falei, é um Genini. Eu falei, então, eu não vendo droga, então com certeza tá comigo. Aí ele falou que tava com o violão comigo há mais de 15 anos. Esse aqui. Aí eu perguntei como é que era, que marca, ele falou, um Genini e tal, que tinha um pré que tava quebrado e tal, eu levei pra arrumar e tal. Eu falei, putz, meu, acho que eu vi esse violão. Eu falei, não sei, meu, vou dar uma procurada, mas eu já falei, já sei qual que é. Aí eu achei o violão depois de 15 anos e ele vai ser devolvido ao dono. Vou limpar ele ainda, já deu um trato para ele chegar onde chegou. Já consertei aqui que estava quebrado, já colei aqui que também estava quebrado, já colei aqui que estava quebrado. E vai ficar um super violão, ele vem buscar amanhã, aliás eu tenho que terminar já. Envelhecido na antiga Islândia. Envelhecido na antiga Islândia, foi relic lá, todas as pancadas foram feitas lá comigo. Eu faço relic, só de guardar ele já faz um relic, já um top. Bom, gente, queria agradecer a todos, valeu, obrigado a Coca-Cola, Turbaína, ao Per, que trouxe um salgadinho maravilhoso, aquele do, como é que chama? Ioki Não pode falar que é Ioki Big Mac, é Ioki molho Mac. especial. Ioki molho especial, meu, experimenta, gente, é muito top. A gente não ganha nada por exemplo. Não ganha, eu tava pensando nisso agora, puxa. O quê? Se o pessoal valorizasse nosso trabalho de merchandising. Mas a gente vai falar para quê? Para 50 pessoas? 20? 12? Quantos você está citando? 12? Hoje foram 15? menos de 50. 26. 26 pessoas, tá bom. Então, nós não temos audiência potencial, mas para quem gosta de coisas Mas tem uns cabras aí que gostam muito da gente, viu? É eles que a gente quer. Os que estão aí gostam da gente, então é para eles que a gente fala. Compre o Ioki temperado. Como é que chama? Molho especial. Molho especial. Animal. Não é Big Mac. É molho não especial. É Big Mac, tá? Só tem o gosto de picles o Big Mac, mas não é Big Mac. Só tem o gosto exatamente do molho especial do sanduíche deles. É o mesmo. Tchau, pessoal! Falou, gente, até a próxima. Até o 138 estaremos lá prontos para responder tudo que vocês quiserem. O que vocês quiserem ouvir, talvez não. Você tem certeza disso? É 138. Você tem certeza disso? Não é 138? Pô, meu. É 138 mesmo, tá? Ele fica me testando. A memória tava boa hoje. Hoje eu tô perfeito, meu. Tô tomando Fosfosol. Mais uma propaganda. Não... Lembrei, peraí. Tinha uma coisa muito importante pra Rosa! Como é que é? Gotas de pinho alabarda. Gotas de pinho? Gotas de pinho alabarda. Vinha num saquinho que era uma gotinha verde. Um saquinho, Que parece que você tava comendo uma árvore. Não falando de pastilha Valda, é gotas de pinho alabarda. De pinho, cheio de açúcar cristal. Exatamente. Mano, era demais, com uma estampa mais mal feita do mundo. Horrível. Um branco meio desbotado. Você tinha um cheiro de sauna, mas era gostoso. Era muito, parecia que você tava chupando uma árvore. Falou, gente. Até.